Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Dunk. Olha só, sobrou um tempo livre, eu gosto sempre de treinar projeto prático e hoje eu tô trazendo aqui o código-fonte para vocês e, obviamente, explicar o que que é esse projeto prático e por que que eu fiz, né? Bom, como vocês sabem, tem o setor de inteligência artificial da Dunk Code e, querendo ou não, eu gosto de estar sempre aprendendo, vamos dizer assim, técnicas novas relacionadas a machine learning e deep learning, né, de aprendizado de máquina. Então, como eu estou trabalhando bastante com modelos de linguagem, como o próprio GPT, enfim, eu decidi fazer um pouco diferente aqui o modelo. Decidi treinar um do zero que a gente pode utilizar, basicamente, para prever algum acontecimento futuro. Então, o legal desse aplicativo aqui que a gente vai ver, e que eu vou deixar o código disponível para você na descrição do vídeo, e não vai para lá ainda, tá? Para você ver a explicação aqui como é que funciona, porque a gente também criou o site tudo aqui em Python. Basicamente, a gente treina um modelo, tá? Que a gente vai pegar dados e esses dados você pode mapear do jeito que você quiser. Então, no caso, a gente tem idade aqui, ok? Eu tenho meus sintomas. E os sintomas eu fiz aqui de um jeito que você pode colocar qualquer número, tá? Não é só limitado a 0 ou 1, ok? E no final o diagnóstico é 0 ou 1, porque nesse caso eu quis fazer saudável ou doente, mas novamente poderia ser qualquer outro número, tá? E com base nisso daqui, a gente vai fazer o sistema de treinamento, que ele é bem comum em Machine Learning, ok? A gente vai utilizar a técnica do Random Forest Classifier, que faz parte do próprio sklearn, que é uma das diversas bibliotecas que a gente tem hoje de aprendizado de máquina que existem, né? Porque hoje, enfim, tem TensorFlow, PyTorch, etc. Então, basicamente é isso. E como eu já tinha feito o sistema, é muito interessante a gente, quando desenvolve algum modelo, né? Por exemplo, o ChatGPT, pega o ChatGPT, você acessa numa interface web. Só que quando você faz a requisição, ele não está rodando só no servidor, ele roda no servidor, mas na verdade eles têm um modelo ali, né? Esse modelo a gente abre e a gente dá a resposta para o servidor web. Então é muito legal você começar a desenvolver aplicações assim que são mais, vamos dizer, complexas, que é fora do convencional que você provavelmente está acostumado, porque no caso aqui a gente faz uma requisição para API e ao invés de, sei lá, fazer uma consulta no banco de dados ou coisas assim, que é o mais comum, não, a gente está prevendo um modelo de máquina. Então, como é que funciona aqui? A gente tem o formato que salva do sklearn, que é o PKL, ok? Então, basicamente, eu faço o seguinte. A gente define as rotas que a gente quer aqui, e no caso eu estou utilizando o Flask, tá? O Flask pensa como se fosse um Express do Node.js, tá? E com isso daqui, a gente tem duas rotas que eu criei bem simples, que é a home, ok? E a gente tem a home predict. Eu deixei bem simples mesmo para quando eu tava fazendo, eu já tava meio querendo fazer isso para trazer um vídeo pro canal, mas aí eu quis ir além para também já trazer para vocês essa parte da web, que muita gente não sabe como é que faz em Python, tá? E então, quando acessa a home, a gente dá um render template que carrega o nosso index.html, tá, gente? Eu não vou codificar isso daqui do zero, porque é literalmente eu escrever código, vocês vão... Eu prefiro muito mais nessa situação aqui, nesse projeto, eu dar o código e explicar para vocês como é que funciona. Porque se eu for explicar cada linha aqui, literalmente cada linha do que a gente está fazendo, seria basicamente um curso de Machine Learning que eu iria dar para vocês. E aqui no tutorial, aqui no canal do Dunk hoje tem muito tutorial completo, eu programando literalmente ao vivo e vários tutoriais completos. Esse daqui é o meu a meio, é o código já pronto e eu explicando como é que ele funciona para você baixar na sua casa e rodar, ok? E aí no index.html a gente basicamente tem um template básico HTML que a gente consegue carregar aqui um style, ok? E a gente também consegue daí utilizar isso daqui que é do próprio Flask, que é o seguinte: if prediction is defined, basicamente se a variável lá no servidor antes daqui da resposta ela tiver definida, a gente vai renderizar o prediction, ok? Então isso daqui entra em cena quando a gente faz para o post, uma requisição do tipo post, que a gente manda a idade do paciente e o sintoma que ele tá, e aí com o nosso modelo treinado, a gente vai dar um index HTML, só que a gente vai dar o resultado do nosso modelo. E aqui é muito importante vocês entenderem o seguinte, veja bem, o X novo e X novo aqui que eu estou passando, na verdade, o que eles são? O meu modelo ele já foi treinado antes de iniciar a aplicação. Então eu já fiz de um jeito aqui para vocês brincarem em casa e fazerem o seguinte. O que acontece aqui quando você inicializa a aplicação? Se existir o nosso modelo, ok? Que eu salvei aqui, ó, salvando o modelo isqueiro para uso futuro,
eu vou basicamente salvar os dois, porque a gente precisa do modelo e do scale, ok? Do scalar e do model. Só que quando a gente vai fazer quando a gente inicia o nosso programa Python, além dele já treinar o modelo, ele já liga o servidor web tudo de uma vez. Fiz aqui realmente para ser fácil para vocês. Então, se o modelo já existir, não tem porque a gente treinar ele novamente. Tudo bem que treina rápido por ter poucos dados, né? Mas imagina se você tem um modelo que você treinou com um monte de dado que você pode fazer aqui, você pode carregar quantos dados você quiser, só quanto mais dados tiver, mais inteligente o modelo fica, mas às vezes demora mais para carregar, justamente porque ele está mais pesado. Então, eu já fiz essa validação aqui, que é simplesmente verificando se existe esses dois arquivos. Se eles existirem, ok? A gente vai simplesmente abrir, caso contrário a gente vai treinar o modelo. E aqui, esses valores aqui é literalmente a idade, 25 anos, 30 anos, 35 anos, 40 anos, 45 anos, 50, 55, tá? E tem os sintomas. E o que os sintomas estão em número? Veja bem, até Large Language Models, qualquer coisa de inteligência artificial que você for trabalhar hoje, tudo é número. Gui, como assim? Mas eu vejo texto, né? O Google, com inteligência artificial, me dá texto na busca, o ChatGPT é texto, sim. Mas o texto, ele vem para você assim, só que quando processa o modelo, ele é transformado em número, ok? Então, por exemplo aqui, isso daqui é muito fácil da gente entender, porque a idade, ok, tem que ser número. Mas o sintoma, o que é 0, 1, 4, 2? Assim como a gente faria se fosse treinar, por exemplo, para dar frase ou letra, isso daqui a gente pode dar uma label para isso daqui. Isso daqui é uma label. Então, por exemplo, o 1 significa, sei lá, gripe. Desculpa, são sintomas, né? Então, 1 será, sei lá, tosse. 4 pode ser tosse e febre. Ou só tosse. Você que vai definir isso no seu dataset quando estiver treinando. Tá? Por isso que é interessante saber um pouco de data science, saber como manipular bem os dados para ter melhores resultados. É um conjunto de habilidades aqui que a gente está explorando, né? Então, vamos lá. Aí depois, como a gente está usando idade e sintomas, a gente tem que usar uma função própria do próprio NP, que a gente utiliza aqui do NumPy, né? Do NumPy que tem aqui. A gente utiliza uma função chamada de VSStack. O VSStack, basicamente, ele está agrupando a idade e sintomas basicamente em um lugar só, ok? Para ficar pronto para o nosso modelo treinar. Porque quando a gente chega aqui, ó, por exemplo, no nosso... Aqui, onde a gente começou, a gente tem o Xtrain, Xtext de testes, o Ytrain, que eu estou misturando português e inglês, e o Ytest. Basicamente, isso daqui é uma convenção quando a gente está treinando. Eu nem precisava, porque tem bem poucos dados, porque a gente dá um split. Quando a gente dá train underline text underline split, ele vai pegar dados que a gente forneceu e vai fazer um split deles. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai colocar dados que a gente vai usar para treinar e parte dos dados vai ficar para testes durante o treinamento para a gente ver se o modelo que a gente está treinando consegue prever com dados que não foram dados no treinamento. Porque quando a gente fala de inteligência artificial, deep learning, é basicamente isso, em poucas palavras. É prever uma coisa que ele não foi treinado. Ou vocês acham que o ChatGPT, tudo que ele está falando para vocês, ele sabe? Não, ele prevê porque ele foi treinado muito bem. Isso é muito importante vocês entenderem, ok? Por último, a gente vai dar aqui a gente vai definir que a gente vai usar o Standard Scalar, ok? E agora, a gente vai utilizar o algoritmo que é do Random Forest Classifier. E por último, a gente vai treinar o nosso modelo com os dados Xtrain, Itrain, ok? Ytrain. E aqui a gente tem o N-Estimators, eu deixo 100, é um número bom, tá? E é basicamente isso, com o modelo treinado ele está pronto para a gente executar, tanto via console ou no caso aqui eu fiz um mini web app. Então, tudo que você precisa são desses arquivos aqui, ok? Beleza, então eu vou deletar esses arquivos para a gente ver o modelo sendo treinado desde o início e junto também o nosso servidor Flask que vai começar. Então vamos deletar aqui, ok? E eu vou dar aqui um Python, que no meu caso é o 3.9, index.py. Perceba o seguinte, que já ativou o meu servidor, porque eu estou usando o Flask, então está na porta 5000, a gente já vem para cá, ok? E a gente tem agora o nosso model e o scalar, que foi o que a gente treinou, certo? Então, se a gente for analisar aqui, vamos dar uma olhada, a gente consegue abrir nessa porta aqui, ok? Então vamos abrir e testar o nosso modelo que foi treinado já com a aplicação web. Então, vamos vir aqui em New Link. Opa, estou apanhando aqui. Tá, então esse daqui é o aplicativo. E uma coisa aqui que eu citei, mas caso você não saiba fazer, por exemplo, veja bem.
Antes de mostrar, vamos mostrar primeiro com um número como é que é. E vamos pegar dados que não existem aqui, ó. Então a gente tem a idade 25, o paciente está com 0, que assuma que é como se ele tivesse sem sintoma nenhum, é 0. Aí quando eu estava treinando, eu fiz o seguinte: se ele tiver, por exemplo, qualquer sintoma que seja acima de 0, porque 0 é sem sintoma, porque foi assim que eu defini meus dados, tá? Você define os seus dados como você quiser. O seu 0 pode ser que ele tá com algum, o seu 0 pode ser sintoma. Eu defini o meu 0 que não tem sintoma. Então o diagnóstico é sempre 0, 1, 2. Poderia ter mais, né? Então 1 é doente, 0 é saudável. Vamos, por exemplo, aqui. A gente tem a idade 25 e o sintoma 0. Ok? Então perceba que 25 e 1 não existe nesse meu conjunto de treinamento. Tá? Então vamos fazer aqui, ó. Vamos colocar que a idade é 25 e ele está com sintoma 1, que é como se fosse tosse. Prever. O diagnóstico é 1. Por que que é 1? Se não está aqui nos nossos dados de treinamento. Porque ele aprendeu com base nesses outros dados, ele entendeu ele relacionou que se os números estão acima de 0, com base em padrão, né, ele aprendeu a aprender isso através da todo o princípio que a gente tem aqui de Machine Learning, Deep Learning, que se qualquer número, quando ele vai buscar aqui, ele sabe que todos que são acima de 0 retorna pelo menos 1 ou 2. Ó, perceba aqui que eu até coloquei 2. Por que que aqui retornou 2? Porque eu coloquei um sintoma aqui que é grave. Então, perceba que veio 2. Agora vai acontecer uma coisa bem interessante para vocês. Porque aqui a gente só tem 0 para saudável e 1 para doente. Então, pensa no 2 como muito doente, ou uma doença que você quer classificar aí do seu lado. Então, se a gente, por exemplo, colocar agora que o meu paciente, sei lá, tem 25 anos e ele está com sintoma 100, por exemplo. Olha o que vai acontecer. O diagnóstico é 2. Né? Como assim 100? Pô, 100 nem existe esse sintoma. Mas ele ele entendeu durante o treinamento que se o valor ele é acima de 2, no caso, por exemplo, aqui ó, que a gente tem o 4 e está devolvendo 2, ele entendeu isso. E apenas com um exemplo, né? Porque só tem esse 2 aqui. Então isso daqui é bem interessante, porque muitos modelos, principalmente os mais complexos, como o que eu postei no Instagram, que eu estava treinando um modelo para criar imagem e coisas mais complexas, que não são só dados, exigem muita memória, são difíceis de treinar, mas esses modelos aqui são mais simples quando envolve manipulação de dados. Isso daqui você consegue usar não só para prever doenças, você consegue prever qualquer coisa. Você pode usar para prever o mercado de ações, você pode usar para prever o tempo, você pode usar para prever qualquer coisa que não aconteceu ainda com base nos históricos, prever faturamento. Isso daqui é basicamente um algoritmo para prever alguma coisa, tá? Então, assim, olha só, Gui, mas aqui tá só 0, 1. Cara, isso daqui você simplesmente pega esses sintomas aqui e o diagnóstico que retornou, e a gente poderia fazer assim, diagnóstico final, eu vou criar aqui que vai ser um array, eu falo array, né, mas Python tem tantos nomes, eu vou dizer que o 0 é sem doença, o 1 vai ser doente e o 2 muito doente, só para vocês entenderem, é meio básico isso, mas só para vocês verem realmente como é que isso daqui tá acontecendo, né, então acho que eu posso dar um Ctrl X nisso daqui, ó, e ao invés de prediction, eu literalmente dar um número, a gente vai vir aqui, vai dar um Ctrl V, naquilo ali que a gente estava vendo, ó, sem doença, doente, muito doente, ok? Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar um diagnóstico underline final, e aqui vai ser um array, desse jeito aqui, vamos ver se vai funcionar. Vamos reiniciar, eu acho que ele já está com o sistema salvo, ele já está com o sistema de reiniciar sozinho, eu acho, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos vir aqui na página inicial, colocar a idade 25 e eu vou estar, sei lá, com sintomas 100. Prever, muito doente. Beleza. Ao invés de colocar sintomas 100, você usa o mesmo princípio aqui que eu te mostrei. Você coloca dentro de um array as palavras-chave, entendeu? Então, no caso ali, eu literalmente fiz um debug e coloquei em número, porque... Só que quando você estiver colocando esse app em produção, beleza, pode colocar número, mas geralmente você vai querer usar strings aqui, que é como eu fiz, né? Eu fiz isso daqui porque eu sei que muita gente talvez se perguntasse aqui quando estivesse vendo esse vídeo, mas é basicamente assim. E por exemplo, modelos como GPT, enfim, eles usam Transformers, é uma coisa mais avançada, eu já trouxe no canal aqui conteúdo a respeito, eu vou começar a trazer mais, dependendo do engajamento de vocês. Então, se você gostou daqui do conteúdo, deixa o like, se inscreve
E eu vou tentar subir no GitHub até amanhã, porque eu tô gravando esse vídeo, vocês conseguem ver que são 11h33 no dia 22, na quinta. Eu vou agendar para sair esse vídeo na sexta de manhã. Então, se você for ver os links nos comentários e não tiver ainda com o link do GitHub, é porque eu ainda não subi e não coloquei, porque eu não consigo fixar nos comentários antes do vídeo sair. Então, é por causa disso. Tá bom? No vídeo de hoje foi isso. Espero que você tenha gostado. Te desejo um forte abraço e a gente se vê na próxima. Se inscreve, deixa o like no canal e links na descrição. Valeu!